Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre o relevo. Então, fiquem ligadinhos nas dicas. Então, crianças, quando nós observamos um mapa, quando a gente pega um mapa para fazer a observação, nós temos a impressão de que todas as terras são planas e da mesma altitude. Porém, nós devemos saber que essa impressão existe porque o mapa é um desenho, ou seja, uma representação da realidade em uma superfície plana. A superfície terrestre, ela não é toda igual. Existem lugares mais baixos, outros com maiores altitudes, né? E estas formas variadas, nós damos o nome de relevo. O relevo, ele é o resultado da ação dos agentes internos e externos. O que são os agentes internos? São a movimentação das camadas internas da Terra, causadoras das atividades vulcânicas e tectônicas. Já os agentes externos são causados pela erosão. E o que são as erosões? São os desgastes da superfície terrestre pela ação da chuva, do vento e até mesmo pela ação dos seres humanos. Além da acumulação de sedimentos como areia e argila. A altitude, pessoal, é a distância vertical, que é medida entre um ponto da superfície da Terra e o nível do mar, considerado o nível médio. Como vocês podem observar aqui nesta imagem, né, nós temos o ponto zero, que é o ponto da superfície, ou melhor, do nível do mar, e a altitude ela é medida na distância vertical, ou seja, de baixo para cima, né? Na imagem vocês podem observar essa representação perfeita. Nós temos também as principais formas de relevo, crianças. Quais são elas? Temos o planalto, temos a planície, a depressão e a montanha. Voltando lá no slide do planalto, e aqui nesta imagem bem representada pela Chapada dos Veadeiros, que é localizada no Goiás, né? O planalto ele pode ser encontrado em diferentes partes do país. Temos vários planaltos que são importantes, mas os mais conhecidos são o Planalto Central, o Planalto Centro-Sul Mineiro e o Planalto da região amazônica. Já a planície, representada aqui na imagem pela planície do rio Araguaia, é uma superfície geralmente plana com altitudes até mais ou menos 100 metros. As planícies, elas ficam ao longo dos rios e também do litoral. A depressão, representada na imagem pela Lagoa de Sete Cidades, localizada no Ponto Delgado, aparece em altitudes de 100 a 500 metros. As depressões, elas estão situadas em regiões que são mais próximas a vales, né, que é como esta que está sendo representada, imagens de um lado e do outro e o vale, e próximo também a rios, como o Rio São Francisco, que atravessa alguns estados da região Nordeste. Já a montanha é uma grande elevação de terra e rocha bastante elevada em relação ao terreno que rodeia. Aqui, gente, no Brasil, não há registro de altitudes muito elevadas que as caracterizam como montanhas. Como vocês observam aqui, né, as montanhas elas chegam a ultrapassar até mesmo as nuvens. E na imagem está representada a montanha mais alta da região sul do Brasil, né? O Pico do Paraná. Temos também as variantes do relevo. O que são variantes do relevo, crianças? Vocês já ouviram falar sobre variantes do relevo? Variantes do relevo, crianças, são mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. E estas mudanças, elas podem ser cordilheiras, serras, chapadas, né, dunas, e a gente vai ver algumas delas que estão destacadas na página 62 do livro de geografia de vocês. Iniciando aqui pela serra, né, representada aqui na imagem pela Serra da Mantiqueira. E o que são serras? São conjuntos de elevações, em geral, que representam planaltos elevados.
Além da serra, nós temos o monte, né? Nesse aqui, o Monte Mestre Álvares, que fica no Espírito Santo, também conhecido como morro. É uma elevação de relevo, geralmente uma elevação que fica distante das outras elevações, né? Além do morro, nós temos regiões mais baixas, conhecida como vale, que eu até já mostrei para vocês lá na imagem da depressão. E na seguinte imagem aqui, nós temos a dunas, né? Essa duna aqui representada para vocês é a duna do China. São montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos. Então, é a ação dos ventos, gente, de galhos secos pela ação do sol também, que favorecem o aparecimento das dunas. O Nordeste brasileiro é referência mundial, pessoal, em relação às dunas. As chapadas, nós temos aí a representação da Chapada da Diamantina, que fica na Bahia. São formas de relevo com grandes dimensões que apresentam considerável altitudes. E, por último, aqui nós temos a ilha. A ilha é uma extensão de terra cercada por água que pode ser doce ou água salgada. Esta ilha que está aqui representada na imagem para vocês é a Ilha da Croa, que fica em Alagoas. Continuando, crianças, nós temos também, além desses relevos que estão, que já foi mostrado para vocês, nós temos outra parte de relevo que fica o relevo à superfície da Terra que está submersa, ou seja, é um tipo de relevo que está abaixo da água. Esse tipo de relevo que fica abaixo da água, nós damos o nome de continente. Que quem tem mais contato com esse tipo de relevo são os mergulhadores, como vocês podem observar aqui na imagem. Então, crianças, era isso que nós temos para a aula de hoje.